Nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica para você acertar entre 86% e 90% em língua portuguesa, especialmente para concursos públicos, mas você pode usar isso daqui até para outras provas. E entenda, eu estudei a vida inteira em escola pública, passei em 10 concursos sem nunca fazer cursinho e a base do meu método de estudos foi exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. E a minha maior dificuldade, inclusive, era português. E depois de seguir esse passo a passo, eu nunca mais tive problemas com isso em uma prova. Então, fica comigo até o final, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho, porque eu prometo te ajudar ainda mais nos próximos vídeos. E você precisa entender que dominar o português é essencial para você ter resultados em concurso, em qualquer prova e para você dominar qualquer matéria, na verdade. Porque sem o domínio de língua portuguesa, sem uma boa interpretação de texto, você não aprende nada, cara. E você vai ficar sempre preso naquele sistema tradicional de ensino que foi feito só para te amarrar. Aliás, se você seguir o sistema de ensino tradicional, você provavelmente vai estudar toda a língua portuguesa daquela forma complexa, com livros, com centenas de horas de videoaulas e não vai ter um resultado legal em prova. Porque simplesmente isso daqui não funciona, gente. Se você pensar, nós temos mais de 100 tópicos para você estudar em língua portuguesa. É muito conteúdo, são milhares de páginas, centenas de horas de uma videoaula. Só que, preste atenção, você não precisa, para esse tipo de prova, provas de concursos em que nós temos milhares e milhares de questões, estudar todos esses tópicos para você ficar competitivo. Na verdade, eu fiz um levantamento com 150 mil questões reais de língua portuguesa de todos os concursos do Brasil. E 86% dessas questões estão em apenas 5 tópicos. Ou seja, se você dominar esses 5 tópicos, você já bate 86% de acertos. E você consegue fazer isso daqui, sinceramente, brincando com questões do jeito que eu vou te ensinar. Esse que eu quero te contar é o grande atalho. Tem atalho para aprender mais rápido? Tem. É esse. É você mergulhar no estudo pelas questões. E aí você tem que inverter o processo. Normalmente quando a gente pensa em educação tradicional, aquilo que você aprendeu na escolinha, na faculdade, até tudo mais, no cursinho também, você começa com uma videoaula para depois ler um pouquinho se der tempo, para depois fazer algumas questões para verificar se você entendeu realmente o conteúdo, né? Inverta o processo. Você primeiro vai estudar com as questões, do jeito que eu vou te ensinar. E você vai usar a técnica da engenharia reversa. Nós primeiro vamos fazer as questões, entender muito bem as questões, você vai fazer a engenharia reversa e só lá no final do processo, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você vai usar a teoria, seja em um livro, em um conteúdo escrito ou em uma videoaula. Lembra que eu falei para você que 86% das questões estão em apenas 5 tópicos? Você tem que seguir com essa lógica, você tem que estudar esses conteúdos, esses tópicos de forma proporcional. E como que você faz isso? Você vai estudar só pelas questões com os filtros abertos, você não vai ficar escolhendo qual tópico que você vai estudar e você vai fazer as provas da banca, das provas mais recentes para as mais antigas, em ordem de data, em ordem decrescente. Nesse momento aqui, estou gravando o vídeo em 2025, você vai pegar provas de 2025 para baixo. Deu para entender? Você já deve ter entendido que o que eu quero que você faça na prática é brincar com as questões anteriores de provas reais. Você vai gamificar os seus estudos. E com isso, você vai ter um estudo muito menos cansativo, você vai conseguir ficar até mais tempo estudando e com uma qualidade maior de absorção de conteúdo. Confie no que eu estou falando, porque eu sei que às vezes uma grande dor do concurseiro é não conseguir estudar mais do que 1 hora, porque você fica cansado, porque o seu estudo é chato pra caramba. Então bora mudar isso, bora estudar pelas questões. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil, você vai sentir uma evolução mais rápida, você vai sentir rapidamente a sua nota aumentando e você vai conseguir ficar mais tempo estudando também, o que é importante para você ficar mais competitivo. E pode confiar, isso daqui é comprovado, gente, não é um teste. Você vai ter uma absorção muito maior dos conteúdos estudando pelas questões. E é claro, como eu já expliquei para você, você vai sempre ficar batendo naqueles pontos que são mais recorrentes nas provas. Com isso, naturalmente, a sua nota vai aumentar mais rápido. E agora eu quero te mostrar rapidamente o passo a passo para você seguir com essa estratégia, com esse plano de estudos, com questões com a engenharia reversa. Primeiro, você vai identificar qual que é a sua próxima prova. E você vai verificar qual que é a banca organizadora desse concurso. Por exemplo, você vai fazer agora o TRT-15, você vai escolher a FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, a banca organizadora. Você vai fazer o MPU de 2025, o maior concurso nacional que nós vamos ter, já tem a banca, FGV. E você, em língua portuguesa, em todas as matérias básicas, na verdade, tem que entender isso. A banca domina o perfil da prova. Então você vai estudar com foco total na banca. E você também vai colocar o nível de escolaridade que é exigido nesse cargo que você pretende fazer. Por exemplo, aqui nesses 2 exemplos que eu dei, só tem cargos de nível superior, então você vai colocar a banca, FCC ou FGV, dependendo da escolha, e o nível superior. Se você for fazer um concurso de nível médio, da VUNESP, você vai colocar VUNESP nível médio. Deu para entender? E aí você vai fazer as questões da matéria, sempre na ordem decrescente, pensando na data.
Então você vai fazer das provas mais recentes para as mais antigas para entender o perfil atual da banca. O ideal é que você estude sempre todas as matérias do seu concurso. Nós temos vários cronogramas aqui, mas eu vou dar esse exemplo nesse vídeo aqui de língua portuguesa, tá? Então no tempo que você destinou no seu cronograma para estudar língua portuguesa, na prática você vai fazer só isso que eu estou te ensinando. E aí você vai pegar essas questões e vai fazer todas as questões como se fosse no dia da prova. O estudo exige esforço. Você vai estudar como se você estivesse sentado naquela cadeira dura, com gente atrapalhando o seu pensamento. Você vai se esforçar de verdade para fazer aquela questão. Lembrando aqui que todo mundo já estudou português, mesmo com falhas, com acertos, com erros, do mesmo jeito que aconteceu comigo, gente. Falei para você que eu estudei a vida inteira em escola pública, só tive professor ruim. Eu lembro que eu fui humilhado por um professor, acho que por isso que eu criei trauma quando eu estava lá no ensino médio. Então todo mundo teve problema, certo? Então você vai tentar se esforçar com aquilo que você aprendeu para tentar resolver a questão. Isso daqui é essencial para você evoluir sempre. E aí, claro, depois de fazer a questão, você vai conferir o gabarito e verificar se você acertou ou se você errou. Acertar ou errar, sinceramente, no plano que eu estou mostrando para você, em que você vai estudar por questões, tanto faz. Quando você errar uma questão, você tem mais uma oportunidade de aprender aquele conteúdo. E agora que vai começar a brincadeira da engenharia reversa. Você vai brincar de detetive e depois vai brincar de engenheiro. Uma brincadeira mesmo. Você vai brincar de detetive para encontrar os erros de cada uma das alternativas. Você vai destrinchar todas as alternativas da questão. E você vai pegar e vai marcar aquele ponto mostrando, pô, é isso daqui que está errado nessa alternativa, que deixou essa alternativa errada. E você depois vai brincar de engenheiro, de engenharia reversa. Você vai pegar aquilo que está errado e transformar em certo. A palavra deixou errado, qual palavra que fica no lugar e que vai deixar aquela alternativa correta? Você vai fazer esse exercício, você vai rabiscar lá no seu material e você vai entender o conteúdo daquela questão. E aí, é claro, se você sentir dificuldades para fazer isso, o que você vai fazer? Pesquisar a teoria só daquele tema. Você não vai fazer um curso completo em videoaula para tentar resolver aquela questão. Isso daqui não faz sentido. Você, por exemplo, errou uma questão que é sobre crase. Pô, quando você faz hoje uma questão, normalmente tem a indexação, tem o tema da questão. Você vai estudar só esse tema, crase, de preferência em um material escrito. Não vai para a videoaula primeiro, confia no passo a passo que eu estou te ensinando. Você vai procurar um material escrito só sobre aquele tema. E você vai estudar, vai revisar, vai tentar identificar ali por que está certo, por que está errado cada alternativa, vai marcar o seu material e acabou. Caso você ainda tenha alguma dificuldade, você vai fazer o seguinte, você vai fazer mais uma bateria daquele mesmo tema, aí sim você vai forçar o tópico e vai fazer mais 5 questões aqui nesse exemplo que eu dei, por exemplo, sobre crase da FCC, que é a banca que você vai fazer, e aí você vai fazer mais 5 questões com engenharia reversa. Isso aqui vai ser muito melhor do que uma videoaula. Confia no processo. E aí depois, é claro, depois de fazer tudo isso, se você ainda tiver alguma dificuldade, aí sim, lá no final do processo, você vai ver uma videoaula sobre aquele tema. Porque aí você vai tirar o melhor da videoaula de verdade. Videoaula, gente, desde o começo dos estudos, sinceramente, é sintoma de quem estuda fofo. Você não pode fazer isso com o seu futuro. Use a videoaula no final do processo, porque a sua prova vai ser escrita. A gente está falando aqui sobre português. Eu acabei de falar para você que interpretação de texto, velocidade, qualidade na interpretação de texto é o ponto mais importante do concurseiro. E você, a cada momento que você se recusa a estudar com material escrito e vai para uma videoaula, sinceramente, você está dando um tiro no pé. Concurseiros competitivos fogem de videoaula, ponto final. Entenda você ou não. E, inclusive, depois de fazer as questões, quando você tiver alguma dúvida, não conseguir fazer imediatamente a engenharia reversa, recomendação minha, vá para os materiais enxutos do Aprovação Ágil de Língua Portuguesa e a gente tem até um material enxuto de redação que te ajuda na interpretação de texto. Eles estão disponíveis no Aprovação Ágil, esses 2 materiais enxutos, e eles são focados totalmente em concurso. Fiquem espertos porque, sinceramente, quando a gente fala de concurso, principalmente nas provas mais recentes, eles pedem um conteúdo muito prático. Então, não faz sentido você ficar se aprofundando naqueles livros clássicos de português pesadíssimos. Não, você tem que ter um conteúdo focado em concurso. E aí eu recomendo que você siga com a estrutura que nós criamos. Inclusive, para você, tem até o curso em videoaula lá de português, de redação e tudo mais. Mas siga esse passo a passo que eu estou te mostrando, que é o mais importante. Fechado? Inclusive, lá a gente tem aulas práticas de engenharia reversa de todas as grandes bancas, né? Então fica muito mais fácil você aprender esse passo a passo. E um dos pontos mais importantes que eu tenho para falar para você hoje: interpretação de texto, por si só, corresponde a mais de 50% das questões de língua portuguesa. Ou seja, se você lê, não entende, lê, não interpreta, você está fora da competição de qualquer prova, cara. Entenda isso. E isso
Não é uma habilidade que nasce com a pessoa. Ninguém nasce com habilidade em interpretação de texto. É algo que você conquista com a prática, com o seu comportamento. Viu o que eu falei para você aqui? Que você vai fugir de videoaula para você, desde o começo, enfrentar as questões, enfrentar um material escrito para você melhorar essa habilidade da interpretação de texto. Quando você entender isso, você vai voar na prova de língua portuguesa e você vai ter muito mais facilidade de aprendizado nas outras matérias e na execução de questões de todas as matérias. Muita gente não consegue fazer prova de matemática, por exemplo, porque não consegue interpretar o enunciado, gente. E você não pode cair nessa cilada depois de ver um vídeo como esse, né? E aí eu tenho uma dica para você começar a se desenvolver de forma mais rápida. Paráfrase. A paráfrase, na prática, é reescrever aquilo que você leu com as suas próprias palavras, tentar fazer um resumo daquilo. E existe técnica para você fazer isso, inclusive, não vou falar disso exatamente nesse vídeo, só que eu tenho uma recomendação para você. Eu recomendo que você aproveite também e clique no primeiro link da descrição, que eu vou ensinar você a se tornar um mestre Jedi da interpretação de texto no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias para concursos. E nos dias 2 e 3, eu trabalho principalmente com língua portuguesa. No dia 2, eu te ensino tudo o que eu mostrei aqui de engenharia reversa na prática, na tela, fazendo a engenharia reversa com você e mostrando como que você vai praticar. No dia 3, eu pego você pela mão e vou fazer você virar um mestre na interpretação de texto para você nunca mais errar esse tipo de questão. E você vai fazer isso literalmente brincando de colorir. Eu vou te mostrar na tela e eu vou mostrar não só como você vai usar essa técnica em língua portuguesa, como também em todas as matérias de direito, de administração, em qualquer matéria. É só você confiar no processo e se jogar. E inclusive o desafio, para você ter uma ideia, ele vale R$ 497. Eu vou liberar por um valor simbólico para quem está vendo esse vídeo no YouTube, só nesse link, no primeiro link da descrição. Eu vou deixar por tempo limitado porque eu não consigo liberar para todo mundo. Então aproveite. Se você tentar clicar e não abrir, é que já acabou a promoção. Aí não tem como, tá bom, gente? E um ponto importantíssimo também de tudo isso que eu te mostrei, do estudo prático por questões com engenharia reversa, você aprender a brincar com questões, deixar o seu estudo um pouco mais leve, isso daqui, gente, tem um impacto muito importante na sua motivação, na sua resiliência, na sua persistência, porque fica mais fácil você continuar os estudos deixando o seu formato de estudos um pouco mais leve. Ninguém merece ficar lendo um PDF de língua portuguesa 1000 páginas por dia, você não consegue e não dá tempo e não faz sentido e você vai nadar e não vai sair do lugar, você vai morrer antes de chegar na praia. Então, sinceramente, transforme o seu estudo de um jeito um pouco mais leve, gamifique seus estudos, siga com esse passo a passo e, muito importante, controle bem seus estudos, siga com a metodologia da aprovação ágil, faça simulados de tempos em tempos. Você naturalmente fazendo simulados, seguindo esse passo a passo, você vai evoluir bastante e essa evolução vai mudar o seu pensamento, vai mudar a forma como você se vê, você vai se sentir muito mais confiante nos estudos. E com isso, você vai conseguir estudar mais, por mais tempo, e a aprovação vai ser só uma consequência. E uma aprovação que vai mudar para sempre a sua vida, nos melhores concursos, para você ser estável, ganhar muito bem para sempre. E também você tem que entender que nos melhores concursos, língua portuguesa é uma matéria que está sempre presente, ela te dá a base para todas as outras também, como eu já conversei com você, só que ela não é normalmente a matéria mais relevante em termos de prova, gente. E você precisa aprender a ter essa produtividade nos estudos em língua portuguesa para você ter mais tempo para poder jogar nessas outras matérias de direito, de administração, que são matérias normalmente mais pesadas. E outra coisa importante, viu? Quando você seguir esse passo a passo, você melhorar a sua habilidade de interpretação de texto, na resolução de questões e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai ter uma facilidade muito maior na redação. E quando o seu concurso tem redação, é a etapa mais importante de todas. E aí, se você domina a redação, você está muito mais próximo da nomeação, de ficar bem colocado, de ficar ali entre o número de vagas do edital. Então, se jogue no processo. Inclusive, ó, dentro da aprovação ágil, a gente tem para a galera do VIP mentorias de redação e correção prêmio de redação. E aí não tem erro, né? E agora eu quero saber o que você achou desse formato de estudos. Você já estuda assim? Não estuda assim? Vai querer começar? Comente aqui, tem alguma dúvida? Mande aqui também que eu quero saber. E claro, deixa a sua curtida se você gostou, não gostou, deixa a sua descurtida e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos para te ajudar em todos os pontos que você precisar. E se você tiver qualquer dúvida sobre concurso, sobre como estudar qualquer matéria, pesquise aqui no YouTube, Bitolei, e ponha a sua dúvida. Cara, você vai encontrar vídeo de tudo, você não tem noção. E muito importante também, aproveite essa promoção com um valor simbólico do desafio de 0 a 80% de acertos em qualquer concurso em apenas 7 dias. Você nunca mais vai ser um concurseiro iniciante depois de fazer esse desafio, fechado? E siga o Bitolei também em todas as redes sociais e baixe o nosso aplicativo, que eu demorei para gravar aqui, até sumiu da tela, mas é só você baixar o aplicativo do Aprovação Ágil. Todos os nossos cursos ficam lá e você consegue baixar na loja oficial de apps do seu celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, fechado? Valeu, gente, um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau!